Senhores, na realidade, aí eu tenho um curso de antropologia biológica, no qual a gente explica para as pessoas como é que funciona o sistema de escolha de parceiros no mercado biológico. E ontem, quando vocês falavam de relacionamento e traições, foi o início do nosso assunto, tem um dado muito interessante que o Instituto de Estudos Familiares lá dos Estados Unidos trouxe, que é o seguinte: a tendência dos homens traírem, o número absoluto da pesquisa é que 73% dos homens americanos traem as suas esposas, né? E as mulheres não, mulheres são apenas 47% que traem os seus esposos. O dado importante em relação a isso aí, que na relação extraconjugal, na relação de infidelidade, o homem trai a parceira com uma outra fêmea e volta para a parceira. Já a mulher não. A mulher, na imensa maioria dos casos de traição do seu parceiro, ela está testando um novo macho para iniciar um novo relacionamento. Interessante isso, É interessante e deixa bem claro essa tendência feminina da busca pelos melhores machos, né? O homem tem a sua tendência natural aí, as experiências sexuais, a espalhar a semente, vamos dizer assim, desde os nossos ancestrais, e a mulher, por sua vez, aí, a tendência sempre é buscar machos melhores. Coisa que a gente tem. Normalmente a gente fala, né, que o mundo é muito mais machista que feminista, mas a gente tem que entender quais são os espectros de relacionamento do homem e da mulher. Por exemplo, o homem, desde a pré-história, como o Adrilho estava vinculando ali, os homens em si, nós temos um macho dominante e um macho mais fraco, um macho que não é dominante, né? Esse macho dominante, dentre a sociedade, isso aqui eu estou falando para vocês, senhores, 2 milhões de anos atrás, né? Desde os nossos ancestrais. Eu quero fazer... mas ainda tem um espectro. Eu quero que você se lembre o seguinte, ó. Nós somos filhos de uma relação, nossos pais tiveram que procriar, nossos avós tiveram que procriar para nascer nossos pais, nossos bisavós, e assim há milênios e milênios, né, meus amigos? Então, portanto, não se esqueçam que a nossa função humana aqui no planeta é a reprodução. E o que a Zoe coloca para nós aqui é essa vinculação moral que na sociedade moderna nós já não temos mais essa relação. Por quê? Porque a gente aprendeu a tomar uma vida mais individualista, tomar uma busca pelos meus anseios pessoais, e as pessoas perderam o seu período de tempo, que era o namoro, para tu testar alguns parceiros. Esse teste não acaba nunca mais. E no momento que tu não tem mais agora esse custo moral pelas relações, acaba... Nós chegamos num ponto que nós temos relações cada vez mais fracas. E por que eu digo isso? Quando a gente vive na sociedade moderna, né, nos últimos 200... Quando eu falo moderno aqui, senhores, é um período de tempo, né? A partir do século XVII em diante, do século XVIII em diante, nós já temos aí a modernidade. E nisso, o ser humano, que antigamente tinha dentro de si essa função de ser um produtor de ajuda aos outros e um consumidor de receber as ajudas dos outros, agora não mais. Agora ele é só um grande consumidor. Então, só para voltar à questão do macho dominante que o Adriles trouxe. O homem tinha, desde a sua função, os homens mais fortes, eles procriavam com o maior número de fêmeas possível, porque ele tinha, a função dele era espalhar a semente. O macho mais fraco, ele não tinha acesso às fêmeas tão grande como o macho dominante tinha, porque o macho dominante, se ele tinha uma fêmea, o macho mais fraco, o macho dominante pegava para ele, né, e assim sucessivamente. A fêmea, por sua vez, ela tinha necessidade de sobrevivência. A gente sabe que o período da gestação consome muito mais calorias, a amamentação consome muito mais calorias, e quando a fêmea ficava mais lenta, mais devagar, ela não conseguia fugir dos seus predadores. Então as fêmeas morriam cada vez mais. E quais fêmeas morriam cada vez mais? Aquelas que não tinham um macho ao seu lado. E é por isso que elas mantinham essa relação, tentavam provar ao seu parceiro que, se mantendo ao seu lado, elas tinham, e aí eu já estou dando um salto evolutivo gigantesco, chegando no princípio da moralidade, porque a gente só tem poucos minutos para conversar aqui, né? Começaram a dar certeza do que saía do seu ventre pertencia a esse macho que estava do seu lado. O que foi que a gente teve até então? Os machos, no cômputo geral da sociedade, por quê? Os machos dominantes são em número muito inferior aos machos mais fracos, né? Então, nessa comparação de machos mais fracos com machos mais dominantes, a maioria da sociedade era de machos mais fracos. Eram de machos que não tinham certeza se teriam fêmeas, se teriam acesso a sexo, se teriam condições de passar a sua semente adiante. E aí a moral começa a acontecer, criando os tabus que a gente agora, os homens não podem mais ser com a mulher do outro. Vamos aceitar que cada um tem que ficar com uma. E nesse aspecto a gente começa a ter uma mitigação da vontade sexual masculina, que era espalhar a semente com várias fêmeas, uma castração, e as fêmeas agora acabam dominando os machos, porque... Isso é maravilhoso. Fernando, o que você está dizendo explicitamente, vamos colocar em panos claros para a população, é que o casamento surge exatamente dessa construção da libido feminina, de achar um macho
provedor, que lhe dê segurança, e o homem tem uma testosterona muito mais alta, um instinto sexual muito mais amplo, mais vasto, de espalhar sua semente. Essa libido mais madura de construção simbólica de um homem que dê segurança, então é o fundamento do casamento. Então a gente pode dizer, de maneira clara, que o casamento é uma instituição feminista. Total. Isso aí nós comentávamos um dia desse ainda, né Adriles? Que o homem teve que sepultar... Não. Exatamente isso. Não, Joel, aqui, ó. Na ordem de amizade aqui, o Adriles, a gente convive mais, depois com o Paulo, o Vini, a Zoe e depois o Joel. Que isso? Eu sou penúltima. É penúltima. Claro. Mas não te amo. Pegando carona na pergunta do Adriles, a instituição casamento está ameaçada feminista. também? A construção, casamento, no seu máximo, está cada vez mais valorizada. Porque hoje em dia é tão difícil nós termos os relacionamentos que quando um macho encontra uma fêmea e eles pretendem ficar junto, dificilmente quem casa hoje permanece mais casado do que nos últimos 10 anos, por exemplo. É chato, hein? Mas sempre, mas é que tá. Não, cara, não. É Vamos deixar... diferente. Vai apanhar em casa. Uma vida diferente. Só pra gente trazer do ponto de vista antropológico, que a gente teve o casamento, como os Adriles diz, a sociedade, ela é feminista como um todo. No momento que os homens tiveram que segurar seu ímpeto sexual de ter várias parceiras, né? E a mulher conseguiu ter um macho que colaborasse com ela. A gente tá falando de cooperação sexual, Adriles. Mulheres têm um temperamento, uma praxis com o mundo e suas habilidades muito diferentes. Mas é libido masculina também. Não, mas é que tá, mas quer ver como tu tá mais ou menos certo na sociedade poligâmica que a gente tem, por exemplo, sociedade árabe, tá? Sociedade poligâmica. Tu pode manter, na imensa maioria dos países, tu pode manter 4 esposas, desde que tu... Não, senhor, sem brincadeira, tô falando uma coisa séria. Eu também. Tu pode ter até 4 esposas se tu manter o nível econômico... Mas vai faltar mulher pros machos. Não é. Mesmo lá numa sociedade poligâmica, 80% dos relacionamentos são monogâmicos. Porque sobra mulher para quem tem dinheiro, quem tem poder. Não, porque é difícil pro homem satisfazer as condições econômicas e os anseios femininos. Sim, não é fácil. Olha só, senhores, as mulheres, as crianças e os cachorros, eles são amados gratuitamente. O homem nunca é amado gratuitamente. Toda mulher que se aproxima do macho, ela se aproxima com determinada possibilidade de um ganho futuro de proteção e de vantagem. É verdade isso aí. Você está dizendo que homem quer ter dinheiro para ter mulher e mulher quer ter homem para ter dinheiro e proteção? Senhores, olha só. Não, mas o problema... Quando as mulheres trabalham para sustentar o cara. Mas é que tá, senhores, esse é o mundo... Mas esse é o mundo de inversão. Esse é o mundo de inversão que incuba provavelmente tu já não tenha. Porque isso é uma condição do progressismo. Hoje em dia, no Brasil, nós temos 50% dos lares que nós temos da nação são de mulheres que são sustentados por mulheres. Sim. Ou seja, são mulheres que tiveram filhos sozinhas. Ascenderam socialmente. Ou são mulheres abandonadas e são filhos criados sem pais. E esse é um problema muito grande que a gente tem quando a gente não tem mais a figura paterna nos relacionamentos. Quer ver um outro dado? Como a mulher tem agora, se antigamente ela tinha essa ambição de crescer através da cooperação do homem no casamento, como era moralmente aceitável, quando a mulher começa a ter agora a sua liberdade a partir dos anos 70 de poder se divorciar, de não necessitar mais casar, ela começa a ascender na sua vida social unicamente por ela. Mas sabe a condição... Mas ela está mais feliz com essa situação? Claro que não. Por duas coisas. Essa pergunta é fundamental. Ela está mais feliz com essa liberdade? É pior que isso, Adriles. Eu também acho que ela ficou deprimida. Primeiro, deprimida não é o pior. O pior é o seguinte, ó. Só 36% das mulheres com curso superior são casadas. Olha que número astrondoso. Eles querem ver pior. A mulher, em toda a sociedade, vive 10 anos a mais que o homem. Tem um estudo do CREMESP de São Paulo, que é o Conselho Regional de Medicina dos Médicos de São Paulo, dizendo que aqui as mulheres médicas morrem 10 anos antes que os homens. Então é pior do que só ter depressão, pior do que só ter triste, do que viver numa eterna solidão, que isso aí acompanha homens e mulheres na sociedade atual. A gente pode falar mais sobre isso, mas elas estão morrendo antes. Por quê? Porque em termos de evolução, a mulher não foi feita pro... Imagina, o homem está há 2 milhões de anos nessa selva. Na Idade Média, nós tínhamos a diferenciação de amor e sexo. Tu amava uma fêmea, que tu queria ter uma família, e tu transava com quem tu quisesse, ao lado, conforme o teu poder. Não transava quem não conseguia, quem não tinha poder, não transava. Isso aí é a evolução toda. Quando a gente tem na modernidade, a gente tem agora a criação do amor romântico. O que o amor romântico coloca em nós, né? Desde os sofrimentos do jovem Werther lá, que eu tenho que encontrar, para mim, eu mereço encontrar alguém que seja um amigo,
amigo, fiel, que seja um intrépido parceiro sexual e que possa ser o pai dos meus filhos. E aí, quando eu encontro essa pessoa, que é difícil encontrar no mundo de hoje, né? Quando eu encontro essa pessoa, eu quero que ela seja gostosa o suficiente, que tenha um corpo perfeito, tenha idade adequada para mim, e eu sempre vou colocando mais relações. O ideal Depois que é eu encontro tudo inatingível. isso, depois que eu encontro o corpo perfeito, com a idade perfeita, tudo isso, eu quero saber quanto é que ela ganha, quem é o pai dela, o que ela faz. Eu vou sempre jogando para o futuro a possibilidade do meu amor, porque eu mereço ter um amor maior, porque eu entendo a vida como um consumidor. Agora eu geralmente chego, a satisfação permanente. agora eu chego numa relação com uma listagem de coisas que eu quero receber, e quem ataca as coisas que eu preciso alcançar na minha vida, parece estar atacando o direito fundamental meu. E que pode ser, muitas vezes, só as ambições da outra pessoa. O que a gente está perdendo no mundo hoje é nós nos perdermos a coragem de nos perdermos no outro, né? O amor é isso, é se perder no outro.